Bom, pessoal, boa noite. Vou fazer aqui a correção dos dois exercícios, que foram propostos na lista de exercícios. Nós não conseguimos concluir essa correção na sala de aula, então vou fazer a correção aqui para vocês poderem ver em casa, como é que os problemas são resolvidos e verificar realmente se vocês estão conseguindo dominar a resolução desses problemas, ok? Então, o primeiro exercício que temos é esse, ok? É o x mais um sistema de duas equações, x mais 2y igual a 5, 3x menos 5y igual a 4, E como eu falei, aqui essas duas equações são duas retas, perfeito? Como elas são duas retas, a solução do sistema é o ponto de cruzamento entre essas duas retas, perfeito? Então nós vamos agora calcular, esse sistema, e vamos utilizar, por exemplo, de início o método da adição, tá? Então, o método da adição, como eu tinha feito em sala de aula, eu vou fazer aqui, Então, o método da adição é o seguinte: me interessa, no método da adição, como eu falei já em sala de aula, me interessa cancelar uma das variáveis, certo? Cancelar uma das variáveis para ficar com uma equação e uma incógnita, que é muito simples de resolver, Então, por exemplo, eu posso querer cancelar, por facilidade, cancelar a variável x. Qual que eu vou somar ao 3x para poder cancelar a variável x? O menos 3x, Se eu ficar, por exemplo, com menos 3x mais 3x, isso aqui dá zero, E eu vou cancelar o x, certo? A variável x do sistema. Então, me interessaria que em vez de x aqui, estivesse menos 3x, porque eu ficaria com menos 3x mais 3x, daria zero, certo? Para eu ter aqui o menos 3x, eu tenho que multiplicar por quanto? Menos 3, Eu tenho aqui o x. Se eu multiplicar ele por menos 3, eu vou ficar com menos 3x, perfeito? Menos 3 vezes o x, menos 3x. Perfeito? Então, eu vou multiplicar aqui em cima por menos 3. Perfeito? Menos 3. Então, vamos lá, então. Multiplicando por menos 3, nós temos menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes 2y vai dar menos 6y. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Perfeito? E agora vamos repetir a linha de baixo, A linha de baixo não precisa multiplicar por nada, Então, 3x menos 5y igual a 4, certo? E agora, veja, nós temos aqui menos 3x, se a gente somar o 3x, menos 3x com mais 3x, vai dar zero, Certo? Então, é o que a gente vai fazer agora. Agora temos condições, uma vez que já trabalhamos o sistema aqui, a primeira equação, já podemos somar as duas e cancelar isso aqui, porque menos 3x mais 3x dá zero, Então, vai ficar aqui zero, aqui vai ficar, aqui é menos 6y menos 5y vai dar menos 11y, Menos 15 mais 4, menos 11. Perfeito? Então, vai ficar menos 11y, que é igual a menos 11, certo? Vou passar esse menos 11 para baixo, fica então y igual a menos 11 a dividir por menos 11, Ou seja, y igual a 1. Perfeito? Y igual a 1. Então, já temos a coordenada y, do ponto de cruzamento, o ponto de que é a solução do sistema, Já temos a coordenada. Vamos calcular a coordenada x. Como é que eu calculo a coordenada x? Usar qualquer uma dessas equações aqui, Se eu usar qualquer uma dessas equações, eu calculo. Então, vou pegar a primeira. Pela primeira, a informação que a gente tem é o quê? Que x mais 2y é igual a 5, certo? Se eu utilizar a informação que eu obtive aqui, que o y é 1, eu posso substituir aqui. Então, fica x mais 2 vezes 1, porque eu calculei aqui que o y é 1, 2 vezes 1 igual a 5. Ou seja, x mais 2 igual a 5, x é igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Perfeito? X é igual a 3. Então, eu tenho aqui, usando o método da adição, certo? A solução do sistema, 1 e 3.
né? O x é 3 e o y é 1. Então, eu vou anotar aqui que a solução, esse aqui, a solução é o ponto P, o x é 3 e o y é 1. Certo? Perfeito? Então, eu já fiz pelo método da adição. Agora eu vou fazer pelo método da substituição. Tá? Vamos lá. Ok. Então, o método da substituição, eu vou isolar uma variável numa equação para substituir na outra. Entendeu? Agora, a tática é por isso que chama substituição. Eu vou pegar a informação de uma equação para substituir na outra. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou isolar a variável x, por exemplo. Né? Certo? Então, eu tenho aqui, x mais 2y é igual a 5. Essa é a primeira equação. Certo? Essa é a primeira equação. Para eu isolar a variável x, deixa ela sozinha. Tem que passar o 2y para lá. Então, x é igual a 5 menos 2y. Perfeito? Eu isolei a variável x. Então, eu já tenho agora que o x corresponde a 5 menos 2y. Eu pego essa informação e coloco na segunda equação. Então, eu usei a primeira equação aqui. Certo? A primeira. E agora, vou substituir esta informação na segunda. Então, vou repetir aqui a segunda equação. A segunda equação é 3x menos 5y igual a 4. E vou substituir o x por 5 menos 2y, que é a informação da primeira equação. Ok? Então, vou substituir aqui. Fica 3 vezes... Em vez de x, vou botar 5 menos 2y. 5 menos 2y. E agora eu continuo com o resto. Né? Então, eu tenho aqui 3 vezes x, já virou 3 vezes 5 menos 2y. Né? Substituir aqui o x por 5 menos 2y, que é o que está aqui. E continuo com o resto. Né? Menos 5y igual a 4. E agora, veja, eu tenho uma equação e uma incógnita. Então, eu calculo o y. Né? Então, aqui eu vou ficar 3 vezes 5, 15, menos 3 vezes 2, 6y, menos 5y, igual a 4. Certo? Então, fica aqui, menos 6y, menos 5y, dá menos 11y. Que é igual a, o 15 passa para lá, fica 4 menos 15. 15 passa para lá, fica meio negativo, né? Então, fica menos 11y. Então, temos então menos 11y igual a menos 11, né? Vamos passar agora o menos 11 para baixo, né? Então, fica y igual a menos 11 sobre menos 11. Né? Ou seja, y igual a 1. Claro que tem que dar o mesmo resultado de cima, né? Os métodos são diferentes, mas o resultado tem que ser o mesmo, né, gente? Senão a gente errou alguma coisa nas contas. Então, o y já temos ali, é 1, certo? Agora temos que achar que o x é 3. Como é que a gente vai fazer isso? Pega isso e substitui na equação na primeira, né? Então, a gente já tem essa informação aqui que o x é igual a 5 menos 2y, né? Essa é a informação que a gente tinha aqui, ó. Né? Tiramos da primeira equação. Então, vamos substituir o valor de y ali, ó. Então, fica x vai ser igual a 5 menos 2 vezes 1. Ou seja, x vai ser 5 menos 2, x igual a 3, certo? Então, claro, tem que dar o mesmo resultado do primeiro método, né? Então, esse aqui é o método da substituição. Veja, nós pegamos a informação da primeira, isolamos a variável x, substituímos esse resultado na segunda equação, certo? Substituímos aqui, calculamos o valor de y, voltamos aqui à primeira equação, tá vendo? Ela aparece aqui de novo, repetimos ela aqui, ó, x igual a 5 menos 2y, repeti aqui e coloquei o valor do y e calculei o x. Perfeito? E deu de novo o ponto x igual a 3, y igual a 1, que é a solução do sistema. Perfeito? Então, o primeiro sistema está resolvido. Perfeito? Está resolvido, a solução está determinada, que é o ponto 3,1. Ok? O ponto
3,1. Então agora o que nós queremos? Vamos representar agora graficamente a solução do sistema, ou seja, as duas retas e o ponto, né? Que é a solução do sistema. Então vamos representar as duas retas, certo? Então temos aqui o plano cartesiano, né? E queremos representar as duas retas aqui, ok? Então vamos representar as duas retas, né? A primeira reta temos que x mais 2y é igual a 5, certo? A primeira reta é essa. Essa é a primeira reta, né? Por uma questão de facilidade, eu vou colocar a reta no formato y igual a mx mais b, tá? Né? Que aí a gente já tem o y em função do x, né? Diretamente. Então, para fazer isso, eu vou passar o x para lá. Então, fica 2y igual a menos x mais 5, certo? Ou seja, y é igual a, passando, fica menos x mais 5 sobre 2. Se eu separar aqui o 2, né? Ele está dividindo os dois termos, então posso separar. Fica y igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2, certo? Então temos aqui que o m é menos 1 meio e o x é 5 meios, certo? E agora podemos escolher, desenhar a reta. Como é que ele desenha a reta? Né? Escolhendo dois pontos, né? Marcando dois pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois eixos, tá? Por uma questão de facilidade, eu tenho aqui o eixo y e tenho aqui o eixo x. Eu vou escolher os pontos em que a reta cruza os eixos x e y, tá? Por uma questão de praticidade, para desenhar a reta, fica mais fácil, né? Qual é o ponto da reta que vai cruzar o eixo y? É quando x é zero, todo mundo sabe disso, né? Quando x é zero. Então eu vou escolher primeiro ponto, eu tenho aqui x e y, eu quero dois pontos, eu vou escolher quando x é zero. Quando x é zero, é só aplicar aqui, ó, diretamente. Já tem aqui a equação da reta, né? Já tem aqui a equação da reta e vou calcular o y quando x é zero. Então temos então, ó, aqui, ó, y é igual a, o x é zero, então fica menos 0 sobre 2, certo? Mais 5 meios. Né? 0 sobre 2 aqui vai dar 0, portanto o y é 5 meios. Então, quando o x é 0, o y é 5 meios. Perfeito? E é 2,5, né? Agora vamos escolher um outro ponto. Agora eu quero um ponto em que ela cruza o eixo x. O ponto em que ela cruza o eixo x é quando o y é 0, né? É quando o y é 0, né? No eixo x, todos os pontos, o y é 0. Ou seja, os pontos estão em cima do eixo x. Então vamos escolher que agora o y vai ser 0. Certo? O y vai ser 0, vamos usar agora a equação de cima, tá? Então eu tenho aqui x mais 2y igual a 5. Vou passar o y para lá. X é igual a 5 menos 2y. Eu disse o quê? Eu disse que agora me interessa que o y seja 0 para eu calcular o ponto em que a reta vai cruzar o eixo x, certo? Né? Um ponto a gente já calculou aqui, ó, que é 0,5 meios. Deixa eu marcar logo o primeiro ponto. 1, 2, 3, né? 5 meios é 2,5. Então, aqui, ó, 1, 2, esse ponto aqui. Tá? Esse é esse ponto. Né? 5 meios. Vou botar aqui. Tá? Vou chamar esse aqui de ponto A. Então, esse aqui é o ponto A. Tá? Esse ponto ali. O ponto B é esse ponto que a reta cruza o eixo x, que é quando o y é 0. Então, vamos calcular ele aqui. Fica, então, x é igual, o y é 0, tá? Então, fica 5 menos 2 vezes 0, ou seja, x igual a 5. Certo? Então, quando o y é 0, tá aqui, o x vai ser 5. Então, temos agora o segundo ponto, que é 5,0. Então, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Como o y é 0, o ponto é exatamente esse aqui, ponto B. Perfeito? Então, eu tenho aqui os dois pontos. Perfeito? Tenho aqui os dois pontos e a reta é essa. Pronto? Essa é a reta 1. Vou chamar a reta 1.
Perfeito, gente? Então já temos a reta 1 traçada. Agora vamos traçar a reta 2, tá? Então para isso eu vou apagar agora, né? Vou apagar aqui, que agora eu vou trabalhar com a reta 2. Agora vamos calcular os dois pontos da reta 2 para traçar a reta 2, né? Então vamos lá. Então a reta 2 é 3x menos 5y igual a 4. Está ali a reta 2, certo? Vou passar de novo para o módulo y igual a mx mais b, né? Para ficar em função de y. Então fica menos 5y igual a menos 3x mais 4. Passei o 3x para lá. Vou passar o 5 dividindo. Então fica y igual a menos 3x a dividir por menos 5, mais 4 a dividir por menos 5 também. Menos 5 vai dividir o menos 3 e o 4. Então, pessoal, dando continuidade, né, o y dessa a reta, né, que essa é a reta 2, menos, fica 3 quintos de x menos 4 quintos. Perfeito? Aí, essa é a reta 2. Né? A reta 1 já está ali desenhada. Essa é a reta 2. Vamos desenhar dois pontos da reta 2. Eu escolho quando x é 0, certo? Quando x é 0, olha lá, quando x é 0, eu desenhei aqui, eu quero o ponto C quando x é 0. Quando x é 0, y é igual a 3 quintos de x menos 4 quintos. X é 0, isso aqui vira 0. O y é menos 4 quintos, tá vendo? Tá ali. Certo? Ou seja, eu tenho y, quando x é 0, y é igual a 3 quintos de x menos 4 quintos. O x é 0, isso aqui é igual a 0 menos 4 quintos. Ou seja, o y é igual a menos 4 quintos. Está ali. Perfeito? Bom. E agora eu quero o ponto da reta 2, certo? Em que o y é 0, que é o ponto no eixo x, certo? Então vou marcar aqui. Agora o y, que me interessa é que seja 0. Certo? Se eu quero agora que o y seja 0, eu vou usar essa informação aqui, ó. Pega essa aqui primeiro aqui, ó. Eu vou passar aqui em ordem a x, ou seja, fica 3x menos 5y igual a 4. 3x igual a 4 mais 5y. Certo? Então x é igual a 4 terços mais 5 terços de y. Que o 3 está multiplicando aqui o x. Vai passar a dividir nos outros dois. Dividir o 4 e dividir o 5y. Tá? Como agora o y é 0, né, eu defini aqui que o y é 0, isso aqui desaparece, né? 0 vezes 5 terços vai ficar 4 terços. Está ali. Perfeito? Então já tem aqui os dois pontos que definem a reta 2. Perfeito? Então está aqui a reta 2, os dois pontos estão aqui, ó. Olha lá, 0 e menos 4 quintos, x é 0, o y é menos 4 quintos. Está esse ponto aqui, é o ponto C. O x é 4 terços, que é 1 mais 1 terço. Daqui, ó, 1 mais 1 terço, né? Aqui tem 1 e aqui tem mais 1 terço. Então ali está 4 terços. E o y é 0, assim, está no eixo x. Então esses dois pontos são os dois pontos da reta 2. Traça a reta. O cruzamento está onde? Olha, adivinha onde vai parar o cruzamento? O x é 3 e o y é 1, que é justamente a solução do sistema. Perfeito, gente? Então, ficou bem claro aqui, né? Nós fizemos então a solução do sistema pelo método de adição, substituição, calculamos o ponto que é a solução do sistema e traçamos aqui o gráfico com a solução, né, do sistema. Ou seja, tem as duas retas traçadas como? Traçamos as duas retas calculando dois pontos, né? Por uma questão de comodidade, porque normalmente eu gosto de traçar os pontos aqui as retas cruzam o eixo x e o eixo y, eu vou escolher, por exemplo, se eu quero o ponto em que a reta cruza o eixo y, eu vou pegar a equação da reta quando x é 0. Né? Porque nesse eixo y, todos os pontos o x é 0, vocês sabem disso. Entendeu? Então se eu faço isso, por exemplo, o x é 0. Né? Está aqui, ó. Se o x for 0, isso aqui desaparece, menos 4 quintos, está ali, ó. Certo?
Se o x é 0, isso aqui desaparece. Ó. Fica menos 4/5. Está ali. 0 menos 4/5. Faço a mesma coisa agora para achar o ponto que ela cruza o eixo x, que é esse aqui. Eu faço y igual a 0. Fazendo y igual a 0, né? Eu vou pegar a equação de cima aqui, né? E vou fazer quando y é igual a 0, eu vou achar o ponto que dá 4/3 e 0. E dali o ponto 4/3 e 0. Perfeito? Então tem esses dois pontos, tracei essa reta, a outra eu já tinha traçado, e a solução está ali, x é 3, y é 1. Solução do sistema. Então está resolvida essa questão, né? A segunda questão é exatamente da mesma forma, tá, gente? É exatamente da mesma forma. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, né? Eu já está resolvida aqui a primeira questão, a segunda, né? Vocês só tem que mesmo é conferir, né? Conferir, vocês vão calcular a solução do sistema, né? E depois podem usar o GeoGebra também para comparar e ver se a solução está correta, ok? Perfeito, gente? Então é isso. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado. A solução, o exercício, pelo menos o problema 1 foi resolvido, foi corrigido aqui. E o problema 2 é exatamente da mesma forma, tá bom? Beleza, então.